thumbnail. Nenhum livro foi danificado durante as gravações desse vídeo. Oi pessoal, esse é meu primeiro vídeo no YouTube e eu gravei isso muitas vezes com muitos temas diferentes, mas agora vai! Hoje eu vou falar sobre os livros que eu li durante alguns meses. Alguns meses por quê? Porque teve meses que eu li muito pouco, então eu juntei tudo. Vai ser um acoplado, tipo assim. Todos os livros que eu li nos últimos 3 meses, entendeu? Tipo isso. Nos últimos meses eu li 8 livros. 9 livros, na verdade. Tem gente que lê isso em um mês. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um lê o quanto que consegue ler, de acordo com o seu ritmo de leitura, de acordo com tudo isso. Então eu vou mostrar pra vocês os 8 livros que eu li nos últimos 2 meses. E outra coisa, tá totalmente fora de ordem, porque a minha memória, ela é horrível. Eu vou tentar colocar em ordem. Vamos lá, o primeiro livro que eu li foi A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse livro, eu não li sobre o que ele era. Então eu peguei pra ler, eu sabia que todo mundo falava sobre ele, só que eu não sabia exatamente qual era a história dele. Esse livro vai contar a história da Ed La Rue. Em 1714, lá na França, ela faz um pacto com um estranho, com um deus do anoitecer. Eles explicam isso logo no início do livro. Então ela faz um pacto com esse deus, só que esse pacto tem uns negócios aí. Ela quer liberdade e ela ganha essa liberdade, ela vive pra sempre. O problema é que ninguém vai lembrar dela, ninguém lembra dela. Mas tudo muda quando ela encontra um rapaz que se lembra dela. Eu me surpreendi muito positivamente. Ele é um livro que ele é lento, tá? Só que você tem que ler ele sabendo que ele é lento. Tem gente que lê ele muito rápido e eu demorei pra ler. Chegou uma época que eu fiquei umas semanas sem pegar nele. Mas é justamente porque ele é muito lento, mas ele é muito bom. Esse livro é muito bom. Eu não marquei tanto ele porque eu só tava com um post-it, né, gente? Que superficial. Eu não marquei tanto ele porque eu só tava com um post-it feio. Se você folhear ele, você vai ver que ele tá todo rabiscado. Porque tem umas frases muito boas. E, ai, gente, esse livro, eu lembrei o que acontece nele. E eu fico até nervosa. E tem muita coisa muito bonita nesse livro relacionada à vida mesmo. Então ele é muito além de um romance. Ele tem romance, mas tipo, ele é muito além de um romance, sabe? Ele é um livro que fala muito sobre a vida. E esse livro é muito bom. Então, se você começou a ler e você largou no meio, porque eu tenho certeza que tiveram pessoas, eu vi inclusive uma menina falando um vídeo sobre isso, que ela começou a ler esse livro e ela largou na página 300, porque era muito lento, e aí depois ela decidiu voltar, e foi a melhor decisão que ela tomou. Por quê? Porque é um livro maravilhoso. Então, se você começou a ler esse livro e parou porque ele é muito lento, continua, porque a história dele e o final e todo o desenvolvimento, ele vale a pena, ele vale cada página. Então, leiam esse livro. Virou um dos meus favoritos. Então, depois de Ed La Rue, eu li Amores Verdadeiros. Esse livro, se você me segue nas minhas bookreads, inclusive me sigam, vai aparecer aqui. Se você me segue nas bookreads, você sabe 100% de certeza que eu falo desse livro 24 horas por dia. E ele se tornou o meu livro favorito da minha vida inteira. Vocês não têm noção como eu fiquei lendo esse livro. Inclusive, o primeiro vídeo do canal que eu gravei foi um vlog de leitura de Amores Verdadeiros, mas eu desisti de postar ele, porque ele não tava bom. Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. É um livro que conta a história da Emma, basicamente ela é a principal desse livro. E ela é casada com o Jesse. Conta um pouquinho da história deles e tudo mais. Ela é casada com ele, tudo certo, eles viverão felizes para sempre até ele viajar no aniversário de casamento deles. E quando ele viaja, ele sofre um acidente num helicóptero, o helicóptero dele cai e ele é dado como morto. E tá tudo indo bem, tá tudo indo bem não, né? O cara acabou de morrer. Mas ela segue a vida dela, ela lida com luto e ela conhece outra pessoa, ela conhece o Sam. E ela fica noiva do Sam. Passa um tempo, né? Logicamente, depois de tudo que aconteceu, ela fica noiva do Sam. E aí, o Jesse se liga e fala que ele tá vivo e que ele tá voltando pra casa. Gente, é muito bom. Cheguei nesse livro justamente porque eu falei nas minhas bookreads. Me sigam lá, segunda vez que eu falo isso. Eu falei nas minhas bookreads que eu queria muito um livro onde o casal não ficasse junto no final. E esse livro, obviamente, um dos casais não vai ficar junto no final. E eu acho que esse livro, ele é um retrato muito bom sobre o que é o amor e também ele é um retrato muito bom sobre vida. Esse livro foi o livro que mais me pegou dela também. Foi um livro que eu li mais rápido. Eu demorei pra ler Daisy Jones, eu demorei pra ler Malibu Renasce. Eu não vejo tanta gente falando sobre ele, ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Na minha vida. E outra coisa sobre Amores Verdadeiros, a escrita desse livro é muito boa, ela te prende muito. O desenvolvimento dos personagens, por mais que a gente só veja isso do olhar da Emma, porque essa é a verdade, a gente enxerga esse livro do olhar da Emma, que é a principal, a gente consegue ver os sentimentos dos outros dois personagens principais, né? Que é o Sam e o Jesse. A gente consegue
enxergar esse sentimento, como isso afeta essa situação toda, e ela conseguiu construir eles muito bem, mesmo que num período de tempo curto. A mensagem desse livro, ela é gigantesca, ela é maravilhosa, e eu vou fazer um vídeo só dele, por isso que eu vou calar minha boca. O outro livro que eu li foi Assim que Começa. Ele não tem nada aqui, porque eu li ele no Kindle assim que saiu, então isso aqui é uma chance pra eu reler esse livro. É Assim que Começa. Eu tenho um carinho muito grande, porque É Assim que Acaba é o meu livro favorito também, tipo, antes de eu ler Amores Verdadeiros, É Assim que Acaba era o meu livro favorito. E eu tava louca pra ler Assim que Começa desde o ano passado, quando eles anunciaram que ia ter uma sequência, por conta de toda a repercussão no BookTok e tudo que as pessoas falaram que queriam muito assistir. E logo no início, a Colleen Hoover, ela já fala sobre como o BookTok, né, como o TikTok fez com que ela escrevesse esse livro, inspirou ela a escrever esse livro, entendeu que Atlas e Lily mereciam sim uma chance de serem felizes. É Assim que Começa é o segundo livro, né? É a sequência de É Assim que Acaba, depois de tudo que acontece. Eu não falo muito, porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. Mas ele vai dar um olhar maior sobre a pessoa, sobre o personagem que é o Atlas. Que é particularmente o amor da minha vida. Não tem um personagem masculino que eu ame mais do que eu amo o Atlas. E a gente consegue entender mais sobre a história sobre a história dele, sobre tudo que aconteceu com ele antes, tudo que tá acontecendo com ele agora, como é o personagem do Atlas, porque em Assim que Acaba, ele recebeu muito hype, só que a história não era sobre ele era um coadjuvante, a história era sobre o Riley e era sobre a Lily, e ele tava ali como um dos personagens até principais, digamos assim, o Atlas, mas era mais a memória dele, não a pessoa que ele era no momento, era mais toda a questão dos diários e tudo isso. A gente tinha uma visão do Atlas muito pela perspectiva da Lily, a gente não conhecia a fundo o Atlas. A gente conhecia o que a Lily conhecia dele, o que já era maravilhoso. E aqui a gente consegue ter um olhar muito maior sobre a pessoa do Atlas. E isso é incrível, porque ele é uma pessoa incrível. E além, a escrita da Colleen Hoover, eu não tenho nem palavras pra escrita da Colleen Hoover. Meus pontos principais sobre esse livro aqui, que eu achei que valeu cada momento, além do desenvolvimento do personagem, de você conhecer o Atlas, que pra mim é a estrela do livro, a gente tem a Lily também, mas o Atlas, ele é a estrela, porque pelo menos pra mim, eu tava esperando pra conhecer ele a fundo, e aqui eu consegui. E toda a história secundária que tem aqui, além da história da Lily e do Atlas, que tem as outras histórias, novos personagens, todos eles são extremamente cativantes. Eu tenho uma missão pra vocês. Por favor, vamos sair para É Assim que Começa, ao ponto da Colleen Hoover escrever uma história sobre... Ai, eu não posso falar. Ela tinha que escrever uma história voltada para os personagens que apareceram aqui, que são os personagens secundários, personagens novos, e a gente ia conseguir ver a Lily e o Atlas tranquilamente, só que o foco ia ser outro, e eu acho que isso ia ser muito bom. Ela constrói personagens muito bem, e aqui ela construiu muito bem, inclusive os coadjuvantes. Um dos meus favoritos do ano, com toda certeza. E um dos meus favoritos da vida também. O outro livro que eu li nesse tempo também foi Como Se Fôssemos Vilões. E esse livro aqui, meu Deus, também esse livro também é muito bom mesmo. Como Se Fôssemos Vilões vai contar a história de 7 jovens adultos que estudam teatro em uma faculdade que é voltada, né, o curso de teatro é totalmente voltado para Shakespeare. É uma faculdade de belas artes exclusivamente. E eles estudam teatro e são 7 alunos no grupo e na turma do último ano. Eles fazem as peças e nessas peças eles sempre faziam os mesmos estilos de papéis. Esses estilos de papéis conversam muito com a personalidade deles fora do palco. Então a gente tem o cara que é o herói, a gente tem a menina que é a donzela em perigo, a gente tem o garoto que é o melhor amigo do coadjuvante, do principal e tudo mais. Mas basicamente conta a história desses 7 alunos do ponto de vista do Oliver, que é o personagem principal. E começa o livro logo com o Oliver preso. Ele tá saindo da cadeia depois de 10 anos que aconteceu um crime, um assassinato na faculdade que eles estudavam de um dos alunos da turma. Então um dos 7 morre. Os estudantes, eles moram num castelo, que tipo é uma casa, só que é o castelo. Eles chamam inclusive de castelo. Só que ao mesmo tempo que é um mistério, ele é muito voltado pros personagens. Confesso que eu esperava mais do desenvolvimento de outros personagens além do principal. Mas mesmo assim, esse livro ele é muito bom mesmo. Eu gostei muito da história, do plot twist. Muita gente falou que viu isso chegar. Gente, eu adivinho todos os plot twists da vida. Eu não sei se estava muito empolgada com os personagens, que eu não enxerguei o plot twist. Só que tem 2 plot twists principais nesse livro. Esse livro é muito poético também. E é o primeiro livro da autora, se eu não me engano. Eu procurei mais livros dela pra ler e não tem nenhum ainda. Muito bom mesmo. A escrita é muito boa, a história é muito boa, os personagens são muito bons. Chegou uma parte que eu não conseguia parar de ler, eu só pensava nesse livro 24 horas por dia. E o último livro físico que eu li, pior de todos, ele é um livro nacional. Eu peguei de indicação da Livre Resenhas, inclusive. Olha isso aqui. Eu gastei todos os meus post-its azuis
Esse livro ele vai contar a história da Malu, que é uma menina brasileira de 14 anos, mas conta toda a história dela antes de 14 anos, desde pequenininha. Ele é um livro de ficção, só que nessa ficção tem um caso que realmente aconteceu, que foi o massacre de Realengo. Ele aconteceu no Rio de Janeiro lá em 2011, no dia 7 de abril de 2011, onde um homem entrou numa escola armado, atirou e matou 12 crianças, 12 estudantes. Desses 12, a maioria eram meninas. Esse livro ele não é um livro sobre o massacre. A Malu é uma personagem fictícia. Todos os personagens nesse livro são fictícios. Conta a história da vida dela antes do massacre. Então a gente tem a infância dela crescendo como menina no Brasil, uma menina pobre no Brasil, negra no Brasil. E é um livro que principalmente fala sobre a amizade. Conta a história dela e da Natália, que é prima e melhor amiga dela. Elas crescem juntas. Eu chorei tanto com esse livro. Eu acho que eu não tenho... assim, juro. Eu já chorei muito com o livro, mas eu nunca chorei do jeito que eu chorei com esse livro. Eu tava sentada aqui e tem um janelão aqui. Se o meu vizinho olhasse, ele ia ver uma pessoa parada aqui, agarrada. Eu agarrei o livro, eu tive que parar. Eu tive que parar de ler esse livro pra respirar. Mas ele é muito bom e ele é muito bonito. Ele te ensina muita coisa. Eu fico arrepiada só de pensar nele. Ele é um dos melhores livros nacionais que eu já li. E ele fala sobre vida. Ele fala sobre vida e ele fala sobre amizade. Todo mundo deveria ler esse livro. A escrita é muito boa, eu não consegui parar. Eu li esse livro em um dia. Eu não consegui parar de ler. E ao mesmo tempo que ele é muito bom, que ele tem uma escrita muito boa, ele é muito importante. Ele te dá visões. A autora desse livro ela é uma jornalista que acompanhou o caso de Realengo e que falou com muita gente durante esse caso. Ela cobriu o caso quando aconteceu. E ela começou esse livro para ser um relato jornalístico, só que se transformou numa ficção. E é um dos livros mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. Gente, todos os livros que eu li, físicos, eles são de arrancar seu coração. Menos assim começa. Perfeito. Mas agora vamos para os que não são de arrancar o coração, que foram os livros que eu li no Kindle. O primeiro que eu li foi Devil's Night, de Corrupt. E é um dark romance, tá bom? É dark. É um livro mais pesado, é um livro mais de 18 anos. Quem escreveu ele foi Penelope Douglas, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher, ela tem uns parafusinhos a menos. O Corrupt, que é o primeiro livro, ele vai contar a história da Rika e do Michael Christ. O Michael, ele é irmão mais velho do namorado da Rika. Ela sempre teve uma coisinha por ele, ela sempre teve um crushzinho por ele. Só que ele faz parte dos cavaleiros, do grupo dos cavaleiros, que são 4 baderneiros. Essa é a verdade, eles são baderneiros. E eles saem sempre na Devil's Night, que é 30 de outubro, que é a noite do diabo, pra poder fazer baderna. E aí eles fazem várias coisas e meio que não são culpados por isso. Eles saem usando máscaras. Como se fosse anarquia, noite de crime. Não é que deixe de existir leis em Devil's Night, só que eles têm essa liberdade. Os jovens fazem essa baderna na Devil's Night, todos eles, só que os principais são os 4 cavaleiros. A elite dessa baderna, entendeu? Eles fizeram essa baderna acontecer. Confesso que eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito do contexto de tudo. Eu só não gostei do Michael. Muito bom, gostei da Rika, mas não gostei do Michael. O problema é que acontece uma coisa específica e agora o Michael e os cavaleiros estão buscando vingança contra a Rika. E essa é a história do primeiro livro. Na verdade, eu gostei mais da proposta de Devil's Night do que de Corrupt, mas todo mundo fala que esse primeiro livro não é tão bom quanto o resto da série. Vou ler o resto e aí eu volto pra falar mais sobre pra vocês. O outro livro que eu li foi Divino Acordo. É um livro nacional. Ele é namoro falso. A gente vai contar a história da Catarina e do Gustavo. Os dois estão no último ano do ensino médio e o Gustavo quer estudar música na faculdade. E ele precisa gravar um vídeo dueto com outra pessoa pra passar numa fase dos testes. E ele encontra a Catarina, que é do colégio. Ela é toda nerdzinha, Ele é da igreja. E ele encontra com ela, escuta ela cantar e quer chamar ela pra fazer parte do dueto dele. Só que um carinha da igreja dela que os pais estão querendo que ela fique com ele, que ela namore com ele, e ela não quer namorar com ele. Então ela aceita um acordo com o Gustavo pra fingir um namoro falso com ele. Ela grava pro vídeo dele e ele finge que é namorado dela pra ela poder se livrar desse menino. Mas esse livro é muito legal, ele é muito rápido também. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então se vocês quiserem, inclusive, um vídeo só de livros disponíveis no Kindle Unlimited, posso fazer também. Opostos se atraem também, é uma coisa assim, opostos se atraem, porque os dois são completamente opostos um do outro. Mas é muito, muito legal, muito bom. Li rapidinho, então indico também. A escrita desse livro é muito legal, ela passa... É um livro que passa muito rápido, você lê ele muito rápido, de verdade. Leiam Divino Acordo. Agora, vamos para 2 livros nacionais que eu li no Kindle Unlimited, que é uma duologia, na verdade. E eles são o meu xodó. Eu amei muito, muito, muito. Eu até falei com a Lola, que é a autora desses livros, que
Eu não sei, eu amei muito esses livros. E era justamente o que eu tava procurando na época que eu tava procurando. Que é De Outras Primaveras e Quando o Próximo Inverno Chegar. Né? De Outras Primaveras. Ele conta a história da Mackenzie e do Dylan. A Mackenzie e o Dylan, no primeiro livro, De Outras Primaveras, também também tem esse estilo de opostos se atraem, e eles são meio que o primeiro amor um do outro, a Mackenzie e o Dylan. No primeiro livro, a gente tem eles adolescentes ainda, eles estão, tipo, no ensino médio, acho que no último ano do ensino médio, se não me engano. A gente vê esse desenvolvimento de relacionamento entre os dois, só que eles seguem caminhos separados. E no segundo livro, que é Quando o Próximo Inverno Chegar, eles se reencontram. A escrita desse livro é muito boa. Eu li muito rápido, eu não consegui parar. Eu me apeguei de uma forma a Mackenzie, eu me apeguei de uma forma ao Dylan. E a história, e aos amigos, e a cidadezinha, e tudo de um jeito que eu não sabia que eu ia me apegar. E o bom é porque o fato da gente ter dois livros, um deles adolescentes e outro deles adultos, a gente vê o desenvolvimento durante os livros, né? Então eu tenho o desenvolvimento dela aqui, eu tenho o desenvolvimento dela aqui, ao mesmo tempo que a gente vê como eles cresceram, porque o segundo livro já passaram, tipo, 10 anos desde que eles se separaram, que eles seguiram seus caminhos. Eu acho que todo mundo tinha que ler, tá disponível no Kindle Unlimited, e tem aquele quentinho no coração, ele é muito, muito bom mesmo. Gente, leiam esses livros, eles são muito bons, eu amei muito, eu indico eles pra todo mundo. E o último livro que eu li foi Mentirosos. Ele não tá no Kindle Unlimited. Mentirosos é um suspense que vai contar a história de uma família, que é a família Sinclair. Uma família muito, muito rica. O avô, ele é muito, muito rico também, obviamente. E ele tem 3 filhas. E essas 3 filhas, respectivamente, têm os filhos. E assim, a gente tem 4 principais, que é a Candace, o Johnny, a Mirren, e a gente tem o Get. O Get não chega a ser filho, ele não é filho de ninguém dos principais. Ele é um amigo deles, enfim, tem um rolê aí. Mas ele sempre vai no verão pra esse lugar também, que é basicamente a ilha deles. É como se fosse uma ilha. Só que acontece um acidente estranho com a Candace. E ela fica um tempo sem ir. E aí ela volta. Chega um certo verão que ela entende que é a hora dela voltar. E ela tenta descobrir o que aconteceu com ela naquele acidente, porque ela perdeu a memória e ninguém quer contar pra ela o que aconteceu. Só isso. Queria dizer que eu adivinhei o plot twist desse, tá bom? E eu falei, tem alguma coisa aí. Mas é um livro muito legal pra ler. Eu acho que eu esperava mais, porque teve um hype muito grande no TikTok, nas redes sociais, nas bookredes, teve um hype muito grande. É muito legal. Mas eu esperava mais, isso aqui é muito bom também. Se não forem com uma expectativa tão alta quanto eu fui, vocês não vão ter essa sensação que eu tive, eu acho. Acredito que não. Então eu indico também. Todos os livros que eu li, eu indico. Esses 8, principalmente. Não teve um livro que eu li que eu não gostei. Mas é porque quando eu pego um livro que eu não gosto, eu costumo largar ele no meio e aí eu deixo pra lá. Aí vai uma dica. Não se forcem a ler. Porque isso deixa a gente de ressaca literária, a gente não consegue ler. Isso atinge diretamente a nossa paixão por leitura, porque você vai ficar lendo uma coisa que você não quer ler. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dos livros que eu apresentei aqui. Indico todos, leiam todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas bookheads, que eu já falei 50 mil vezes isso aqui. Mas vai ter vídeo novo vindo por aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tadinha, minha princesa. Olha eu e os livros. Thumbnail, Amora. Thumbnail.